Glória a Deus, que manhã preciosa, amém? E como é bom você estar num ambiente onde o Senhor está agindo, o Senhor está operando, o Senhor está movendo e a presença de Deus realmente está nesse lugar. Como foi falado, esse é o mês da família, né? Tradicionalmente, a gente sempre ministra sobre família, o propósito de Deus para a família. E nós estamos começando hoje esta série, né? E estaremos durante esse mês ministrando nesse assunto. E eu quero colocar um tema, né? Um tema não para a ministração de hoje, mas para a série Famílias, como famílias rendidas ao Senhor, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Salmo 127 diz isso. Então, por mais que você e eu possamos trabalhar, possamos nos empenhar, possamos colocar a nossa energia para ter ou para tentar ter uma família abençoada, uma família próspera, uma família que realmente está experimentando o melhor de Deus, nada vai acontecer se nós estivermos firmados em nós mesmos e não no Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero assim encorajar que nesse mês você esteja participando, né? Sentindo falta de vários irmãos, você talvez está nos acompanhando pela internet, mas mantenha a tua intensidade, a tua busca, a tua participação nesse mês, para que realmente você possa viver o melhor na tua casa, amém? E eu gostaria de nessa primeira ministração falar sobre a presença de Deus na nossa casa, a presença do Senhor atuando no nosso lar, no nosso casamento, no nosso relacionamento conjugal, relacionamento com os nossos filhos. E eu gostaria de ler dois textos para poder fazer uma aplicação desse tema. O primeiro texto está lá em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Vai falar de um homem, depois nós vamos falar de uma casa, depois um outro texto vai falar de uma outra casa. 1 Samuel 7, 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: Então os homens de Kiriate e Jearim vieram para levar a arca do Senhor. E eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriate e Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Segundo Samuel, outro texto, 2 Samuel capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. 2 Samuel 6, versículo 10 e 11. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Fala comigo. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Nós vemos aqui dois textos que mostram a Arca da Aliança sendo recebida, sendo hospedada em 2 casas diferentes, em 2 momentos diferentes, em 2 períodos diferentes e também com 2 resultados diferentes. Quando a gente fala sobre a Arca da Aliança, na verdade, ela era uma caixa de madeira de acácia, onde Deus deu a instrução para Moisés, que foi construída na época que Deus instruiu também para a construção do tabernáculo. Mas essa arca, que era feita de uma madeira de acácia, e ela revestida de ouro puro, ela continha dentro o maná, que foi o alimento, era como Deus trazia provisão para o povo de Israel no deserto. Então tinha o maná, tinha também as tábuas da lei, as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos, e tinha também a vara de Arão, a vara que floresceu. Então, na verdade, nós vamos falar de símbolo de cada um, mas o mais importante, no contexto que nós estamos falando, é que a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Ela continha a presença de Deus. E, na verdade, onde a arca, inclusive quando o povo de Israel, eles iam lutar as suas guerras, né? Sempre que eles levavam a arca do Senhor, né? Essa arca, ela trazia a presença de Deus presente ali com eles, trazia vitória, né? Sobre os seus inimigos, muitas vezes de uma forma, muitas vezes não, normalmente, na maioria das vezes, de uma forma sobrenatural. E o que nós vemos aqui, queridos? O primeiro texto, né, num primeiro momento, mostra a arca na casa de Abinadab.
E ela foi colocada lá. Na verdade, o que aconteceu é que Israel tinha perdido uma batalha. E aí você fala, pastor, mas a arca não representava a vitória? Sim, mas a arca ela foi tirada do povo de Israel em um momento onde Deus trouxe um julgamento sobre Israel. Porque Eli era o sumo sacerdote, tinha 2 filhos e ao invés de cuidar, de zelar pela arca, de temer pela presença de Deus, eles abandonaram os caminhos do Senhor, eles se prostituíram naquele lugar e Deus trouxe um julgamento. Então foi um momento onde, de fato, mesmo eles estando com a arca, à frente de uma batalha que eles iriam enfrentar, eles acabaram tendo morte de mais de 30 mil israelitas, e nesse momento é que a arca foi levada lá para o terreno dos filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. O problema é que quando levaram essa arca, que representa a presença de Deus, eles colocaram no templo de Dagon e uma série de tragédias começaram a acontecer. Primeiro, Dagon, que a gente podia chamar de sereio, porque era metade homem e metade com corpo de mulher, era essa representação lá de Dagon, mas a cabeça caiu na manhã seguinte, onde eles colocaram a arca no templo, a cabeça primeiro foi para o chão, depois o corpo, depois eles insistiram em manter a arca e começou a haver várias doenças sobre o povo, hemorroidas, praga de ratos, enfim, uma série de coisas, até que eles falaram, olha, não dá para a gente ficar com a arca aqui no nosso terreno. E eles decidiram devolver a arca para o povo de Israel. E quando a arca é devolvida, isso foi no tempo de Saul ainda, eles designaram que uma casa de um levita, que era chamado Abinadab, pudesse hospedar essa arca. E o texto nos mostra que este homem, chamado Abinadab, ele hospedou essa arca, por quantos anos, queridos? 20 anos. Esse homem tinha lá 2 filhos, Uzai e Eleazar. Certamente ele, como um conhecedor do que representava a arca, ele chamou seus filhos e ele, inclusive o texto diz que ele pediu para um deles, Eleazar, cuidar da arca. Então, no começo, a coisa ficou muito boa. Então, ele fez o que ele tinha que fazer. Esse homem chamado Abinadab. Porém, o texto mostra que, nesses 20 anos, o que aconteceu na casa desse homem? Alguém pode me dar uma dica aí ou não? Absolutamente nada. 20 anos na casa desse homem, um homem que conhecia a história de Israel, um homem que estava lá designado para guardar aquela arca que representava a presença de Deus, mas nada aconteceu, nada de bom e nada de ruim. É como se ela não estivesse lá. Ou seja, aquela vida de sempre, aquela vida sonsa de sempre. Presença de Deus dentro, mas nada acontecendo. Ou seja, para a casa de Abinadab, a arca foi apenas um objeto de decoração. Num segundo momento, o segundo texto que nós lemos, nós vemos a arca, já depois de 20 anos, nós vemos que Davi ele tira da casa de Abinadab, depois tem todo aquele processo onde eles vão tentar conduzir a arca até da casa de Abinadab para Israel, mas houve um problema no meio, e a arca, e um dos filhos, inclusive, de Abinadab estavam conduzindo a arca em cima de um carroção novo, e a arca, eles passam provavelmente num buraco, a arca, ela mostra que ela ia cair, e aí um dos filhos de Abinadab, que foi Uzai, ele toca na arca, mas havia uma instrução que ninguém podia tocar na arca. E quando Uzá toca na arca, ele é fulminado, ele é morto. E aí Davi, todo constrangido, ele pega esta arca que ficou 20 anos na casa de Abinadab, e ele vê uma casinha lá simples, um lugar bem humilde, e ele fala, é aqui mesmo que eu vou deixar um tempo, até a gente ver o que vai acontecer e o que a gente vai fazer com a arca. E aí essa arca vai parar na casa deste homem, que é chamado Obed-edom. Ao contrário do que aconteceu na casa de Abinadab, o que acontece durante o período que esta arca fica na casa desse homem? Quanto tempo ficou na casa de Abinadab, queridos? 20? E quanto tempo ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. 20 anos e nada. E quando a gente vai para a casa de Obed-edom, 3 meses e tudo. Se antes havia enfermidade na casa de Abinadab, com a arca lá dentro veio cura. Se antes havia miséria, eles começaram a experimentar prosperidade. Se antes havia tristeza, com a arca veio alegria. Se antes havia depressão, havia opressão, com a arca veio libertação. Se antes havia derrota, com a arca dentro da casa deste homem, eles começaram a experimentar vitória.
Presta atenção, queridos, a mesma arca, a mesma presença de Deus, que foi maldição nos 7 meses que ficou no território dos filisteus, que durante 20 anos ficou na casa de Abinadab, e por causa da sua indiferença não aconteceu absolutamente nada. Em 3 meses, que ficou na casa de Obed-edom, ela representou uma grande bênção. Tem coisas na palavra de Deus que muitas vezes a gente acaba ficando intrigado, a gente acaba dizendo, por que isso aconteceu se foi a mesma presença? Por que isso aconteceu, particularmente falando, da casa de Abinadab e de Obed-edom? Porque um foi abençoado e o outro não aconteceu nada, mesmo tendo ficado tanto tempo com a presença ou com a arca dentro da sua casa. E na verdade essa pergunta, ela ecoa até os dias de hoje. Por que uma pessoa é abençoada e outra pessoa não é abençoada? E deixa eu te falar, isso não era tão incomum na Bíblia, isso aconteceu em outros momentos. Mesmo ambiente espiritual, mesma atmosfera espiritual, onde uns foram abençoados e outros não. Jesus, por exemplo, em determinada ocasião, ele é convidado para ir tomar um lanche na casa de Simão, um fariseu, né, um homem da lei. E Jesus estava lá comendo, né, estava lá com eles, de repente chega uma mulher. Diz que era uma mulher pecadora, provavelmente uma prostituta. E aquela mulher, sem cerimônia nenhuma, sem perguntar se podia, ela chega diante de Jesus e ela derrama, né? Ela começa ali a se derramar diante da presença de Jesus, ela começa a se lançar aos pés de Jesus, chorar aos pés de Jesus, enxugar com os próprios cabelos, uma cena um pouco esquisita. Mas ela estava se derramando, e daí de repente Simão, diz que Simão, está lá em Lucas capítulo 7, você pode ler depois, nós não vamos ler os textos apenas para citar para você, mas diz que Simão, ao ver aquela cena, ele começou a dizer para ele mesmo, se Jesus realmente fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher, que essa mulher é uma grande pecadora. E como Jesus lia os pensamentos, ele vira para Simão, e ele diz, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você nem me saudou com um beijo, que deveria ser algo comum naquela época. Mas essa mulher, essa mesmo que você está criticando, desde o momento que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. O que você não fez, ela acabou fazendo. Eu quero dizer, e aí ele vira para aquela mulher e diz assim, olha, a partir de hoje, os teus muitos pecados lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. A questão não é se você tem a presença na tua casa. É se na tua casa a presença de Deus, você ama a presença de Deus. Porque tem muita gente que age como Simão. Tem a presença de Jesus, tem lá algumas coisas que o caracterizam como um cristão. Ontem nós falamos, né, que a terminologia cristão, crente, evangélico é uma terminologia dos tempos atuais, porque no tempo de Jesus nem tinha essa terminologia. Ou a pessoa se enquadrava como religioso, ou como a multidão que estava lá apenas querendo o milagre de Jesus, ou ela era um discípulo de Jesus. Então veja bem, queridos, Jesus, ele fala, olha, o que essa mulher fez, ela fez porque ela realmente me amou com esta devoção, com essa expressão dela. Então os seus pecados foram perdoados. Ou seja, Jesus estava dentro da casa de Simão e não aconteceu nada. Simão não foi curado, Simão não foi restaurado, não foi liberto, nenhuma bênção, nenhum milagre. Jesus sai dali e ele se encontra com Zaqueu. Interessante que Zaqueu também, um homem mal visto pela sociedade. E quando Jesus passa por Simão, o que Jesus fala para Simão? Me convém ir onde? Na tua? Quando ele chega na casa de Simão, Simão é tão constrangido que ele fala, olha, eu já fiz tanta coisa errada. Zaqueu, perdão, eu já estou confundindo Zaqueu com Simão, né? Mas aí o que Zaqueu diz para Jesus? Olha, eu já fiz tanta coisa errada, e se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. E aí Jesus vira para ele, o que diz? Hoje entrou o quê? Salvação nessa casa. A questão não é se Jesus está na casa, mas é como nós tratamos Jesus na nossa casa. Essa que é a questão, querido. Eu falei da pecadora, a gente pode falar de Maria de Betânia.
A irmã de Lázaro, a irmã de Marta, que também Jesus está lá dentro de uma casa, também está lá no momento de comunhão lá com os discípulos. De repente entra Maria de Betânia, ela pega um vaso de alabastro muito caro, com perfume que representava muito dinheiro, e ela quebra aquele vaso, derrama sobre Jesus. E aí quem que se manifesta? Judas, mas também os outros discípulos começaram a ficar indignados. Por que esse desperdício? E da mesma forma, Jesus diz, olha, o que ela fez será contado para a sua memória. Amado, Jesus, ele não se impressiona se ele está na nossa casa. Ele se impressiona da maneira como nós o recebemos na nossa casa. Se nós queremos ter uma família abençoada, uma família rendida aos pés de Jesus, a pergunta não é se Jesus realmente já foi confessado como o Senhor das nossas vidas, se nós temos uma ou mais Bíblias na nossa casa, mas a pergunta é como Jesus é considerado nas nossas casas. De que maneira Jesus, ele é assim considerado no nosso lar? Ah, pastor, Jesus está dentro da minha casa e certamente ele está comigo. Eu não duvido disso. Mas o que vai mudar a tua vida não é o fato de Jesus estar com você na tua casa, mas o que você faz com a presença de Jesus. Só que aí a gente quer ser prático, então vem a pergunta, mas por que isso acontece, pastor? Porque em o mesmo ambiente espiritual, com a mesma presença de Deus, uns são abençoados e outros nada acontece. Porque alguns, como Abinadab, já estão há 10, 20, 30 anos, como cristãos, talvez participando de uma igreja, ouviram tudo sobre Deus, tudo sobre Jesus, tudo sobre o Espírito Santo e nada mudou. Sua vida não mudou, sua família continua a mesma. Em contrapartida, outros como Abinadab, em pouco tempo, já estão desfrutando da presença, de estarem desfrutando da presença de Deus, já estão experimentando mudanças, milagres, mover e o favor de Deus sobre as suas vidas. E eu pergunto para você, porque muitas vezes essa é a pergunta de quem não está vivendo milagres pela presença de Deus. De quem é a culpa, queridos? Ah, certamente é da igreja, que não é uma igreja abençoada. De quem é a culpa de que realmente eu já estou há 10, 20 anos na igreja, até agora eu não estou vendo os milagres de Deus? Ah, certamente que a culpa é do pastor. Eu sei que ninguém pensou isso, mas outras pessoas pensam, né? Porque muitas vezes o primeiro que é atirado a pedra é o pastor. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Ou talvez a culpa é do próprio Deus. Afinal de contas, Deus é soberano. E se Ele é soberano, Ele pode, na sua soberania, decidir abençoar uns, assim como Ele pode decidir amaldiçoar outros. E essa premissa é verdadeira, de que Deus, Ele, na sua soberania, Ele realmente, Ele até pode, mas Ele quer fazer isso, queridos. Então você tem que entender um pouco da Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. A mesma palavra diz que Deus, na verdade, Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então a questão, queridos, não é se a presença de Deus, ela está no nosso lar. É o que nós fazemos com a presença de Deus. E eu quero trazer para você aqui 4 chaves sobre o que eu entendo que foram chaves assim que Obed-Edom colocou na casa dele. Porque o que eu quero dizer para você é qual foi o segredo da bênção na casa de Obed-Edom. Ao mesmo tempo, qual foi o erro na casa de Abinadab para que ele não experimentasse nos seus 20 anos o mover de Deus na sua casa. O que essas duas casas nos ensinam? E a primeira coisa, você pode acompanhar comigo, o primeiro ponto, a primeira chave, é que em uma casa onde a presença de Deus está, a presença de Deus precisa ser honrada. Eu vou repetir, em uma casa onde a presença de Deus está, onde nós realmente já tivemos a nossa experiência, e veja bem, querido, aí a presença de Deus eu creio que está lá, porque quando você entregou a tua vida para Jesus, quem que foi regenerado? O teu espírito. Você continua sendo espírito, alma e corpo. Você tem uma carne, você tem uma alma com os teus desejos, sentimentos, emoções. Mas você tem um espírito que ele foi o quê? Renascido. Importa-vos nascer de novo. Quando você nasce de novo,
o Espírito Santo passa a habitar no seu coração. Só que ao mesmo tempo a palavra de Deus fala que nós podemos alegrar ou entristecer o Espírito. Então, mesmo estando habitando no nosso coração, ele vai com a gente. O Espírito Santo não é aquele... hoje, então, quando você entra, o Espírito Santo está apenas nessas 4 paredes e você sai daqui, o Espírito Santo não está mais com você. Não. Na verdade, igreja não são as 4 paredes, igreja somos nós. Então, o Espírito Santo, na verdade, ele acompanha. Coloca a mão no teu coração, fala comigo. O Espírito Santo sempre me acompanha. Quantos estão entendendo, querido? Então, a questão é que se o Espírito Santo está no teu coração, está na tua casa, a presença dele precisa ser honrada, ou seja, somente teremos uma vida abençoada se nós valorizarmos e honrarmos a presença de Deus. E o que significa dar valor e honra à presença de Deus? Significa que essa presença, ela passa a ter um valor maior do que as outras coisas, queridos. Eu acho que quando a arca chegou na casa de Abinadab, aquele móvel se tornou apenas um móvel para ele. Ele tinha lá alguns móveis, talvez a esposa de Obed-edom falou, vamos achar um lugarzinho. Então, a arca passou a ser mais um móvel na casa de Abinadab. Enquanto, quando a arca chegou na casa de Obed-edom, ela passou a ter um lugar mais importante, aliás, o melhor lugar da casa. Eu imagino que quando a arca chega na casa de Obed-edom, ele colocou talvez um lugar para iluminar a arca durante toda a noite. Imagino que quando ele olhava para a arca, sabendo que ela representava a presença de Deus, ele falava, Deus, que privilégio eu tenho dessa arca estar na minha casa, da minha casa ser escolhida como símbolo da tua presença. A nossa postura conta, queridos. Um dos maiores problemas das pessoas que creem que tudo tem a ver com a soberania de Deus é achar que nada tem a ver com a tua decisão, que nada tem a ver com a tua postura, que nada tem a ver com a nossa atitude, com as nossas escolhas. Deus faz tudo, então deixa para Ele, porque afinal de contas, Ele que pode mover. O que eu posso fazer? O que você pode fazer é buscá-lo para que Ele mova segundo a sua vontade. O que você pode fazer e deve fazer é honrar esta presença. Através das suas atitudes, através das suas escolhas. Eu creio que a esposa e os filhos de Obed-edom, constantemente vendo o zelo de Obed-edom, do pai, certamente, eu creio que ali ele, com a arca na sua casa, havia oração, havia adoração, havia gratidão a Deus. E a atitude de Obed-edom começou a contagiar os seus próprios filhos, a sua esposa. Eu creio que daqui a pouco começou a contagiar até os vizinhos. O que está acontecendo naquela casa? Eu creio que muitas vezes a desonra acontece por quê, queridos? Eu estava pensando, né? Por que a gente muitas vezes acaba desonrando a presença de Deus? Tem coisas que elas não são assim objetivas, você não consegue medir como a matemática, né? 2 mais são subjetivos, mas Deus percebe o subjetivo, Deus consegue ler o subjetivo. Então eu creio que uma das coisas, porque a arca não era honrada na casa de Obed-edom, é que havia o quê? Familiaridade sem paixão. O que é familiaridade? Quando você se torna familiar a um lugar, né? Então, se você já está participando dessa igreja há um tempo, então a gente se torna mais familiar, você começa a conhecer mais, né, o jeito de cada um, né, a personalidade de cada um, o temperamento de cada um, por causa do quê? Da convivência. Familiaridade, ela é adquirida com o tempo. O problema muitas vezes é que, e eu creio que foi o problema de Abinadab, é que ele começou a conviver com a arca, só que daqui a pouco, talvez no começo até a arca, ela tinha um valor maior para ele. Tanto é que ele pediu para que o seu filho guardasse a arca, mas com o tempo, é a arca. Talvez no começo até ele colocou no lugar de destaque na casa, depois foi mudando de quarto. Até que talvez ficou esquecido no lugar, um dia Davi vem buscar essa arca. Vai para o depósito. Amados, isso a gente deve cuidar, sabe? Porque muitas vezes, e deixa eu dizer, ninguém está assim imune a esse vírus da familiaridade sem paixão. Lembra de Jesus?
Eu acho que eu não pedi o versículo, mas se der para colocar, João capítulo 7, versículo 5. Olha o que diz esse versículo. João capítulo 7, versículo 5. Esse texto fala sobre os irmãos de Jesus. O que está dizendo lá? Pois nem os seus. Que irmãos são esses? Irmãos na fé ou irmãos de carne? Irmãos de sangue. Aqueles que cresceram com Jesus. Gente, dá para você imaginar que Jesus está numa casa, o Deus encarnado estava lá, mas nem os seus irmãos de Jesus criam nele. Por quê? Porque brincavam com Jesus, chutavam bola com Jesus, né? Não sei se talvez Jesus lá, aprendendo sobre a carpintaria, deu uma martelada no dedo de algum deles, eles ficaram bravos, ele não sabe o que aconteceu. Mas eles estavam lá convivendo como família. Mas mesmo Jesus naquele lugar, era o Messias. Ele era o Deus encarnado. Só que no momento, quando eles começaram a ver, porque nesse momento aqui, Jesus já tinha começado o ministério. Então eles estavam num conflito. Nós conhecemos o Jesus, o nosso irmãozinho lá, o que estava lá em casa, o nosso irmão mais velho. Mas, será? E aí ficava naquele conflito, e sabe, é o que acontece muitas vezes com a gente. Quando você não nutre um relacionamento espiritual com Jesus, e a tua participação, o teu envolvimento, seja lá na igreja, seja lá num ambiente religioso, é apenas um relacionamento protocolar, um relacionamento mais assim, eu estou cumprindo com uma agenda, eu estou cumprindo com aquilo que eu tenho que fazer. Então você vem na igreja, você faz isso, você faz aquilo, mas você nunca nutre um relacionamento na oração, na busca por Jesus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser como um dos irmãos de Jesus. Jesus vai estar do teu lado, a presença de Deus vai estar do teu lado, mas o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque Ele só move quando há honra. Quando nós valorizamos a presença de Deus. Eu não sei o que Abinadab falou quando chegou o momento de Davi tirar a arca da casa dele, mas depois de 20 anos eu imagino que quando Davi chega para tirar a arca, ele falou, já vai tarde, porque é mais um espaço que eu vou ganhar na casa. Desonra, queridos. Muitas vezes a desonra vem pelo conformismo também. Eu falei sobre familiaridade, mas o que é conformismo? O conformismo é quando a gente aceita apenas sobreviver ao invés de viver. O que é sobreviver, queridos? É a pessoa que está respirando. Se eu apenas sobreviver, está tudo certo. Então a pessoa, ela já teve uma experiência com Jesus, mas se ela apenas tiver, como é que eu posso colocar? Sobrevivendo, olha, se nada acontecer de mal e está tudo certo, eu continuar vivendo a minha vida, está tudo bem. Jesus disse em João 10:10 que o inimigo vem para quê? Para o quê? Matar, roubar Mas Jesus veio para dar o quê, queridos? Sobrevivência? Não, vida e vida com... Isso é vida plena, queridos. Vida plena é você poder a cada dia beber da presença dEle e ver os milagres dEle acontecendo na tua vida, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, sabe, milagres, Deus trazendo aquela paz onde não havia paz, Deus trazendo alegria onde havia tristeza. Isso é vida abundante. Porque tem gente que vai lá e eu já me converti, Salmo 91. Pastor, o senhor está dizendo que eu não valorizo a presença de Deus, mas eu abri no Salmo 91 e eu coloquei um móvel na minha casa, está lá no lugar mais alto da casa, uma luz em cima. Olha como é que eu valorizo a presença de Deus. Só que você colocou o Salmo 91 aberto, só que você continua vivendo do jeito que você quer. O Salmo 91, como é que começa o Salmo 91? Alguém lembra? Aquele que habita, aquele que o quê? Fala comigo, habita. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Morar. Ou seja, você está... morar no esconderijo do Altíssimo é você ser, eu ia dizer, unha e carne com Deus, mas não é isso, aquele relacionamento tão intenso, amados. Sabe que o teu coração pulsa por Jesus. Vida abundante não é ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, do 23, seja lá onde for. Vida abundante é o Salmo 91, 23, está sendo vida no teu coração. Isso é honrar a palavra. Isso é honrar a presença de Deus na nossa casa. Sabe, tem um ditado popular que diz que o inimigo, o ótimo, ele é o quê? Inimigo do quê? Do bom. É verdade? É sim ou não? Diz que o ótimo, isso vale para quem é chato, porque tem gente que é chato, né, gente?
É aquele perfeccionista, tudo tem que ser daquele jeito, né? Então, sabe, eu sei, desculpa se eu estou falando para alguém aqui, mas às vezes eu acho que é um toque, né? A pessoa que tem que ter, não, tem que estar assim, né? Tem que ter. Então, muitas vezes você tem coisas assim que a pessoa é aquela pessoa que tem que ser o perfeccionismo em tudo, sim ou não? Eu sei que não tem ninguém, eu sou um pouco assim, então eu vou me chamar de chato também, né? A pastora está olhando para mim, é você assim, né? Mas enfim. Mas então muitas vezes a gente fala que que o ótimo é inimigo do bom, mas para Deus é o contrário. O bom é inimigo do ótimo. Porque Deus, Ele é um Deus de excelência, queridos. O que Jesus disse? Sede o quê? Meia boca, como meia boca. O que Jesus disse? Sede perfeitos. Assim como o Pai é. Mas eu não consigo, lógico que você consegue. Se o Espírito Santo habita em você, você pode sim caminhar em vitória, você pode sim refletir a imagem de Jesus na sua vida, no seu dia a dia, nas suas escolhas. Valorizar a presença de Deus. Uma segunda chave na casa de Obed-edom, é que em uma casa onde a presença de Deus está, Deus pode fazer o quê? Muito em pouco tempo. Vamos falar junto, vamos lá, 1, 2, 3. Em uma, onde a presença de Deus está, Deus pode fazer muito em pouco tempo. Algumas semanas, Ulisses pregou sobre a importância do tempo. E lógico que Deus, Ele tem o tempo dEle, Ele age no tempo dEle. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E muitas vezes o tempo de Deus, por mais demorado que possa parecer, ou que a gente, muitas vezes o tempo de Deus, ele pode parecer até mais demorado do que nós gostaríamos que fosse. Mas muitas vezes, deixa eu dizer para você, o tempo para Deus fazer algo está demorando demais, não é porque é o propósito de Deus que ele demore, mas é porque nós mesmos estamos impedindo que esse tempo seja abreviado. Tem o tempo de Deus, mas muitas vezes o tempo de Deus já era para ter acontecido as coisas. E sabe por que não aconteceu? Porque eu e você ainda estamos naquela familiaridade, no comodismo, naquela desonra. Então, na verdade, queridos, onde a presença de Deus está, Deus pode fazer muito, num tempo menor, inclusive, do que você imagina. Desde que Ele encontre honra. Desde que Ele encontre o quê? Valorização da sua presença. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado, presta atenção, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Sabe o que acontece? A gente muitas vezes acha que as oportunidades vêm apenas nos dias bons. Não, queridos. Quantos sabem que nós estamos vivendo dias maus hoje? Dias difíceis, sim ou não? Onde há apostasia, onde você vê o inimigo vomitando, né, tantas coisas, né, através de ideologias. A gente não precisa nem falar disso. E muitas vezes a gente dá uma desculpa de não estar sendo mais intenso por Deus, porque nós vivemos dias maus, mas são nos dias maus que as oportunidades de Deus vêm para as nossas vidas. Para que a gente possa experimentar os milagres de Deus, amados. O agir de Deus, o mover de Deus sobre nós. Eu disse que Deus não faz acepção de pessoas, mas deixa eu dizer para você, Deus faz acepção de atitude. Ele não discrimina ninguém, mas Ele sim, Ele olha para cada atitude. Na verdade, a gente acha que Deus age e é a gente que reage. Eu entendo o contrário. Acho que nós agimos e Deus reage. Porque Ele já determinou que... O que diz lá em... Vamos lembrar o que diz em Efésios 1, versículo 3. Porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Agora coloca para mim esse texto. Deus nos abençoou, Efésios 1, 3. Não sei se eu pedi para vocês. Efésios 1, 3 diz: porque Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Agora olhe para o versículo 4. Porque o versículo 4 é chave. Coloca o versículo seguinte. Né? Porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Ponto, ou vem mais alguma coisa? Então, na sua presença, o que vai acontecer? Seremos o quê? Santos, irrepreensíveis e abençoados. Fala comigo, na presença dEle. Podemos ser santos, irrepreensíveis e tremendamente abençoados. Quantos louvam o Senhor por isso?
É isso que Ele quer. Quando você vive isso, você vai poder experimentar muitas coisas em pouco tempo. O tempo será abreviado, querido, porque Deus deseja nos abençoar. Pensa naquela cena, quando Jesus cura aquele paralítico que ele teve que ser descido. Lembra, Jesus estava com uma multidão numa casa e de repente aparecem 4 amigos com um paralítico. Eles tentam entrar onde Jesus estava para que aquele paralítico fosse curado. Não conseguindo, o que eles fazem? Eles sobem, diz que era o telhado da casa de Pedro. Pedro era meio esquentadinho, não sei o que aconteceu depois, mas enfim. Aí o que eles fazem? Tiram aquelas telhas e baixam aquele paralítico. Agora imagina se eles, tem muita gente, nós já viemos até aqui, está tudo certo. Eu pergunto para você, você sabe que o desfecho foi que aquele paralítico foi curado. Sabe o que eu vejo aqui? Que quando você tem a atitude de quebrar alguns impedimentos, a paralisia é curada. Quando você mantém os impedimentos, está tudo bonitinho, mas a paralisia continua, queridos. Atitude. Deus pede atitude das nossas vidas. E eu quero que você pense na tua vida, na tua casa. O que precisa ser quebrado, né? Fazendo uma analogia aqui com qual telhado precisa ser quebrado para que você chegue até Jesus honrando Ele e o milagre aconteça na tua vida. Como aconteceu na vida de Obed-Edom. Salmo 37, versículo 4, o que diz? Deleite-se no... O que significa deleitar-se? Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. É isso, queridos, atitude. Uma terceira chave da casa de Obed-Edom é que em uma casa onde a presença de Deus está, Deus libera o seu favor, não por méritos, mas pela graça. Eu vou repetir, em uma casa onde a presença de Deus está, Deus libera o seu favor, a sua bênção, os seus milagres. Não porque a pessoa, não porque a casa tem méritos, mas por causa da sua graça. Quem era Obed-Edom? Os historiadores dizem que Obed-Edom era uma pessoa pobre com uma casa pobre. Diz que ele era muito pobre, talvez ele sim, era do povo de Israel, mas não da casta mais pura, se a gente pode trazer dessa forma aqui. Mesmo tendo uma instrução da lei e tendo sido instruído nos costumes do povo, a casa dele era uma casa pobre, queridos. Pessoa sem recursos, uma pessoa limitada. Mas mesmo assim, ele não olhou para si mesmo. Ele lembrou do que Jesus é aquele que não... Deus não é aquele que vê como vê o homem, é aquele que vê o coração. É aquele que enxerga as motivações do nosso coração. Ele enxergou que Deus é um Deus de favor, que não age se nós temos credenciais, se nós temos mérito. E talvez você está aqui hoje, você possa estar olhando para a tua casa, talvez ela seja como a de Obed-Edom. Ainda uma casa sem recursos, eu digo assim, não apenas naturais, mas faltando uma provisão espiritual, faltando cura, faltando perdão, faltando libertação. E talvez tudo isso aconteceu porque, de uma certa forma, talvez você mesmo tenha semeado para que você estivesse colhendo o que você está colhendo hoje. Mas eu creio que a casa de Obed-Edom nos ensina que quando a gente recebe a presença de Deus, valoriza, honra essa presença, confia em Deus, Ele age não porque nós temos mérito, mas porque a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade, elas querem atingir as nossas vidas e podem atingir as nossas casas em nome de Jesus. Quantos querem o favor de Deus sobre a sua casa nessa hora? E eu quero desafiar você nesse mês, a você dizer, Senhor, eu quero ser, não a casa de Abinadab, mas eu quero ser a casa de Obed-Edom. Uma casa que te valorize. Uma casa que te honra nessa hora. Para que realmente a sua bênção seja liberada sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre todos aqueles que estão ao meu redor. E o último ponto, a última chave na casa de Obed-Edom é que em uma casa onde a presença de Deus está, haverá influência àqueles que estão ao redor.
Nos 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu em sua casa e também no entorno da sua casa. Nós lemos lá em 1 Samuel 7,2 que o povo clamava, tem uma tradução, 1 Samuel 7,2, não é aqui da NVI, mas diz que o povo lamentava. Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Que enquanto na de Obed-edom as bênçãos estavam acontecendo, nos 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, havia o que? Apenas o que? Lamentação. Talvez reclamação. Talvez eles estavam lá dizendo, Deus não age, Deus não faz, Deus isso aqui e tal. E a atitude de Obed-edom foi uma atitude diferente da atitude de Abinadab. Eu não sei qual foi a real dimensão daquela bênção que aconteceu na casa de Obed-edom, mas uma coisa eu sei, todos que estavam ao seu redor puderam perceber que aquela casa passou a ser uma casa abençoada. Todos, vizinhos, parentes, a tal ponto que a notícia da bênção na casa de Obed-edom chegou aos ouvidos de quem? Do próprio rei Davi. E aí, segundo Samuel capítulo 6, versículo 12, nós lemos, segundo Samuel 6,12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado. Quem que disseram, queridos? As pessoas que estavam ouvindo, que estavam vendo, que estavam recebendo lá o WhatsApp do pessoal que estava do lado dele. Ó, o negócio lá está diferente. O Senhor tem abençoado a família. Apenas Obed-edom ou não? A família de Obed-edom e tudo. Você imagina família abençoada e tudo que ele possui sendo abençoado? Quem quer essa bênção sobre a sua casa, queridos? Poucos querem, eu vou levantar minha mão por você. Eu quero essa bênção. Eu quero a bênção da minha família e eu quero tudo que eu tenho que o Senhor esteja abençoando. E daí diz assim, ó, por causa da arca, por causa da presença de Deus, então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca. Mas, queridos, talvez Obed-edom era um ilustre desconhecido, um Zé Ninguém, né, antes da arca, mas depois da arca, quando Davi chega lá, chega o rei com festa. Olha, algo aconteceu nessa casa, algo aconteceu nessa família. Deus fez algo por causa de uma valorização da presença dele nessa casa. Sabe, quando o favor de Deus entra na nossa casa, o testemunho daquilo que acontece na nossa casa, ele transcende as fronteiras e ele pode mudar outras pessoas, pode mudar outras realidades também. Porque talvez você seja alguém como Obed-edom antes da arca. E Deus está te chamando a ser um Obed-edom na atitude com a arca. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Coloca para mim o ponto que nós colocamos aqui. Coloca o ponto 4 novamente. Eu quero profetizar, querido, que por causa da presença de Deus, aqueles que estão ao teu redor também serão influenciados. Sabe o que aconteceu com os filhos de Obed-edom? Enquanto nós vemos que o filho de Uzá morreu, 20 anos a arca na casa dele. Depois que a arca está sendo conduzida, Uzá, ele age de uma forma imprudente e ele morre. Quando a gente olha para a casa de Obed-edom, olha o que diz sobre a casa de Obed-edom e já vou terminar com isso aqui. Meu tempo está terminando. 1 Crônicas 16, versículo 37 e 38. 1 Crônicas 16, 17 e 88. Então Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança. Aqui a arca já tinha saído da casa de Obed-edom, Davi já tinha conduzido para Jerusalém, para ali ministrarem regularmente de acordo com as prescrições de cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com ele. Em outro texto fala que Obed-edom teve 8 filhos e todos os filhos serviram na casa do Senhor. Serviram na casa do Senhor. Onde é que eu coloquei esse texto? Algum lugar eu coloquei aqui, mas diz que os 8 filhos, eles começaram a servir ao Senhor. Eles foram valentes, que eles foram homens, sabe, que serviram ao Senhor. Deixa eu dizer para você, querido, às vezes a gente quer dar um mundo melhor para os nossos filhos. Sabe o que Deus quer? Que a gente dê os nossos filhos para o mundo ser um mundo melhor. É diferente. Às vezes nós estamos querendo. Obed-edom, quando recebeu a arca, ele viu uma oportunidade. Olha, a minha casa é assim hoje, mas a arca, a presença de Deus vai passar a fazer diferença nessa casa. Ele já olhou os seus filhos lá na frente, os seus parentes, os seus vizinhos. Eu serei abençoado e toda a minha casa será abençoada.
Os meus descendentes serão abençoados. O mundo vai passar a ser um mundo diferente, porque a partir da arca, a partir da presença, os meus filhos serão usados por Deus. E muitas outras pessoas serão tocadas pela presença de Deus, não apenas na minha vida, mas da minha esposa, dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus vizinhos. A pergunta hoje para você: você quer ser um Abinadab ou você quer ser Obed-edom? Como é que você vai tratar? A questão não é se a presença está lá, é como você trata a presença. É como você lida com a presença. É como você lida com aquilo que Deus já tem colocado diante de você. Vamos ficar de pé nessa manhã? Aleluia. Quero terminar orando por você. Nós vamos cantar um cântico, mas eu quero pedir que você abra o teu coração nessa hora. Sabe, queridos, quando Deus fala aos nossos corações, nunca é para nos destruir, para nos condenar, mas para nos reposicionar nele. É para nos reposicionarmos no Senhor. É para que à luz da palavra que nós estamos recebendo, das convocações que nós estamos recebendo, nós possamos nos posicionar. Nós possamos dizer: Senhor, eu quero essa bênção sobre a minha vida. Você pode decidir familiaridade sem paixão, se acomodar com aquilo que você já teve e ficar por isso mesmo, e aí você vai levando a sua vidinha. Ou você pode decidir ter uma posição como Obed-edom, como aqueles 4 amigos do paralítico tiveram: tirar o telhado, arrancar aquilo que impede o agir, e estar no meio onde Jesus vai dizer: os teus pecados são perdoados e a tua paralisia está sendo curada no dia de hoje. Essa é a atitude de Obed-edom.